Subscrevam o canal, carreguem em gosto neste vídeo e deixem a vossa opinião nos comentários. O vosso apoio ajuda-nos a continuar a contar histórias incríveis. Algumas histórias começam com um conto de fadas, mas esta começa com uma ação judicial. Tudo se inicia nas frias e implacáveis escadarias do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com uma jovem cujos ténis valiam menos do que o mármore sobre o qual pisavam. Não tinha advogado, nem dinheiro, nem aliados. Apenas uma fé tão férrea na verdade que era a única coisa que lhe restava. Ao entardecer, seria notícia de primeira página. Esta é a história de Helena Castelo, uma mulher que se aventurou na cova do leão, armada unicamente com a sua própria mente, e saiu com um futuro que nunca teria imaginado. É uma história sobre como a justiça, nos momentos mais raros, não é cega. Apenas está à espera da pessoa certa para lhe abrir os olhos. A fratura e o código. A citação judicial tinha se sentido menos como papel e mais como um bloco de betão nas mãos de Helena Castelo. Datada de 3 meses antes, os seus bordos estavam agora suaves e desfiados pela quantidade de vezes que a tinha lido. Dissecado e usado como base para chávenas de café preto, amargo durante noites de insônia. Helena Castelo contra Soluções em Novatec S.A. parecia um erro tipográfico, uma piada cruel. O seu nome, simples e humilde, ao lado de um monólito corporativo que tinha o seu próprio código postal e um departamento legal maior do que toda a população da sua cidade natal. Helena vivia num 5º andar sem elevador num bairro de Setúbal que os agentes imobiliários chamavam generosamente em ascensão. O seu apartamento era um testemunho de uma vida em pausa. Caixas de livros que não tinha tido tempo de desembalar serviam como mesinhas de apoio. A única arte na parede era uma impressão emoldurada do seu projeto final da universidade, uma complexa visualização de dados que era bela e, para o leigo, completamente incompreensível. Era um mapa da sua própria mente, uma mente que as Soluções em Novatec havia saqueado e reclamado como sua. Ela tinha sido a sua programadora júnior mais brilhante. Recrutada diretamente de um programa de engenharia de topo, prometeram-lhe orientação, inovação e a oportunidade de trabalhar no seu projeto estrela, Titã. Durante um ano, Helena deu tudo, não apenas o seu tempo, das 7 da manhã até à meia-noite na maioria dos dias, mas a sua própria alma. O avanço não chegou no estéril escritório de paredes de vidro, mas às 3 da manhã, no seu minúsculo apartamento. Impulsionada por noodles baratos e um vislumbre de inspiração genuína, ela desenvolveu um algoritmo de análise preditiva, com o nome de código oráculo, que estava anos-luz à frente de qualquer coisa no mercado. Podia antecipar as flutuações do mercado com uma assombrosa precisão de 94%. Era o trabalho da sua vida condensado em 800 elegantes linhas de código. Apresentou-o ao seu chefe, Rui Mendes, um homem cujo sorriso nunca chegava aos seus olhos frios e calculistas. Ele elogiou-a, chamou-a visionária e prometeu-lhe uma promoção e um bônus significativo. 2 semanas depois, o seu cartão de acesso parou de funcionar. Um e-mail dos recursos humanos citando reestruturação corporativa e redundâncias de desempenho foi a sua única indemnização. 1 mês depois, a Novatec anunciou o Titã 2.0 com um novo e revolucionário motor preditivo no seu núcleo. O motor dela, o oráculo dela. A raiva foi a primeira emoção, um fogo branco e ardente que a consumiu. Mas a raiva não paga a renda. Contactou advogados. Os 3 primeiros riram-se dela e a puseram porta fora dos seus escritórios.
A senhora assinou um acordo de trabalho, menina Castelo, disse um, a apontar para as letras miúdas. Tudo o que cria no seu tempo e com os seus recursos pertence a eles. Mas eu criei aqui, argumentou ela, gesticulando descontroladamente pelo seu apartamento. No meu próprio tempo, na minha própria máquina. Pode prová-lo? Perguntou ele com um olhar aborrecido. Ela podia. Tinha registros de controlo de versões, confirmações com carimbo de tempo, num servidor privado e um rastro digital que qualquer analista forense competente poderia seguir. O problema era que os analistas forenses competentes custavam uma fortuna. Os advogados que acreditavam nela queriam uma provisão de fundos que ela não podia pagar. O mais barato cotou 50 mil euros, uma soma tão astronômica para ela como a dívida nacional. Então ela fez a única coisa que pôde. Apresentou a ação judicial ela própria. Procès. Um cordeiro a interpelar uma alcateia. Durante meses viveu na biblioteca pública de leis, devorando livros sobre direito de propriedade intelectual, procedimento civil e etiqueta judicial. Aprendeu sobre moções de descoberta e citações. Escreveu os seus próprios autos com os dedos manchados de tinta e a mente a zunir com jargão legal. Vendeu o seu carro, as joias de sua avó e a sua coleção de livros de texto raros. Cada euro foi para taxas de apresentação e custos de impressão. Os seus amigos diziam-lhe que estava louca. Os seus pais imploraram-lhe que desistisse e regressasse à casa, mas desistir significava deixar Rui Mendes ganhar. Significava aceitar que a sua mente, a única coisa que realmente possuía, podia ser roubada sem consequências. Agora chegara o dia. Parou em frente ao Palácio da Justiça, um templo monolítico de justiça, na Avenida de João II. Pessoas em fatos feitos à medida e caras pastas de couro passavam por ela sem um segundo olhar. Eles pertenciam ali. Ela era uma intrusa. Vestia o seu único fato, um conjunto cinzento carvão que comprara para a sua formatura universitária. Estava um pouco apertado nos ombros, resultado da perda de peso induzida pelo estresse. Os seus sapatos estavam gastos nas pontas. Na sua mochila de tecido, levava o seu portátil e uma única pasta, perfeitamente organizada, com seus separadores, rotulados Anexo A, Anexo B, Anexo C. Lá dentro estava toda a sua vida. Repositórios de código, cadeias de e-mail, registros do servidor. A sua verdade atada em 3 argolas. Respirando fundo, o que pouco fez para acalmar o tamborilar frenético no seu peito, Helena Castelo empurrou as pesadas portas de bronze. Estava sozinha. Estava aterrorizada. Mas enquanto caminhava pelo ressonante corredor de mármore, um único pensamento se solidificou na sua mente, transformando o seu medo em aço. Tiraram-lhe o trabalho, o código e o dinheiro. Não lhe tirariam a voz, a cova do leão. A sala 21B do tribunal era concebida para intimidar. As paredes estavam revestidas de mogno escuro e solene, e os tetos eram tão altos que pareciam acumular sombras. O estrado da juíza era uma fortaleza elevada de madeira polida, a partir da qual a juíza Antunes, uma mulher com reputação pelo seu intelecto penetrante e a sua total falta de paciência para argumentos frívolos, presidia como um falcão. Helena encontrou à sua mesa a designada para a requerente. Sentia-se a quilômetros da juíza. Do outro lado do corredor, a mesa da defesa era um fervilhar de atividade. 3 advogados da prestigiada firma Caesar & Garrett Associados organizavam pilhas de documentos. Moviam-se com uma confiança sincronizada e sem esforço que fez o estômago de Helena encolher. À cabeça estava Arthur Dines, um sócio principal conhecido pela sua eloquência e pelos seus contra-interrogatórios impiedosos.
Tinha o cabelo cor de aço e olhos que pareciam avaliar cada pessoa que olhava em busca de fraquezas. Lançou um olhar a Helena, um vislumbre de algo entre a pena e o desprezo nos seus olhos, antes de se virar para a sua equipa. Na galeria atrás deles, sentava-se Rui Mendes. Parecia relaxado, quase aborrecido, a conversar tranquilamente com o seu diretor de tecnologia. Nem sequer se deu ao trabalho de olhar para ela. Para ele, ela não era uma pessoa. Era um aborrecimento, um custo operacional menor que os seus advogados deviam tratar e depois esquecer. Essa indiferença casual doeu mais do que qualquer ameaça legal. O secretário chamou o caso. Processo 1724B. Castelo contra Soluções em Novatec. O coração de Helena bateu contra as costelas. Pôs-se de pé. Os seus joelhos tremiam ligeiramente e ela alisou o casaco. Helena Castelo, veneranda juíza, a comparecer para o C. A sua voz era mais trêmula do que ela queria. Arthur Diniz levantou-se suavemente. Arthur Diniz da César & Garrett Associados para o requerido Soluções em Novatec, veneranda juíza. A sua voz era um rico barítono que encheu a sala. O processo começou e Helena mergulhou imediatamente num mundo do qual só tinha lido. Diniz começou com um requerimento de indeferimento, os seus argumentos uma torrente de jurisprudência e jargão legal. Pintou Helena como uma ex-funcionária descontente, uma programadora medíocre que lançava uma ação judicial infundada e vingativa como uma chantagem para obter um acordo. Argumentou que as provas dela eram circunstanciais, as suas alegações infundadas e todo o caso uma perda do valioso tempo do tribunal. Quando chegou a sua vez, Helena respirou fundo e aproximou-se do púlpito. Começou a sua declaração de abertura, a sua voz a ganhar força enquanto falava não de teoria legal, mas do seu trabalho. Descreveu o algoritmo, oráculo, a paixão que tinha posto nele, o momento da sua criação. Tentou explicar a beleza da sua lógica, a intrincada dança de dados e previsão. O Sr. Diniz afirma que isto é por dinheiro, disse com voz clara e direta. Mas não é. É pela criação. É pelo facto de que uma ideia, uma cadeia de lógica única, nascida na mente de uma pessoa, é propriedade. É tão real como uma casa ou um carro. E as Soluções em Novatec a roubou. A juíza Antunes ouvia, o seu rosto impassível. Helena apresentou as suas primeiras provas, os ficheiros com carimbo de tempo do seu servidor pessoal, que mostravam a criação e evolução do código meses antes de a Novatec alegar que o seu motor tinha sido desenvolvido. O contra-interrogatório de Diniz foi brutal. Não atacou diretamente os seus factos. Em vez disso, atacou a sua credibilidade e a sua experiência. Menina Castelo, a senhora não é analista forense de dados, pois não? Não, sou programadora de software. Então a senhora não tem formação formal na verificação da autenticidade dos registros do servidor contra possíveis manipulações? Eu conheço o meu próprio trabalho e a minha própria... Apenas um sim ou um não, menina Castelo. A senhora não tem formação formal? Não. E a senhora não é advogada de patentes, pois não? Não! Nunca lançou um produto no mercado, pois não? Não tem experiência na aplicação comercial de software a esta escala. Era uma programadora júnior. Supunha-se que esse fosse o próximo passo. Assim, sem experiência. Obrigado. Ele virou-se para a juíza. Veneranda juíza, o que temos aqui é uma funcionária júnior que sobreestima descontroladamente a importância de uma peça de código de estudante que desenvolveu usando os conceitos e estruturas proprietárias aos quais foi exposta na Novatec. Ele a fez sentir pequena, tola
e ingênua. O júri, um painel de cidadãos comuns, parecia confuso com os detalhes técnicos e deixava-se levar pela presença dominante de Diniz. Helena sentia que se afogava. Sem que ela soubesse, um homem na fila de trás da galeria observava o processo com uma intensidade invulgar. Ele não tinha intenção de estar ali. Alexandre Serra, o multimilionário reclusivo, fundador e CEO da Serra Dinâmica, estava apenas no tribunal para finalizar um tedioso recurso de zoneamento para um novo campus de investigação que sua empresa estava a construir nos arredores de Coimbra. O seu caso tinha sido adiado e, por puro tédio, ele esgueirara-se para a parte de trás de uma sala aleatória para passar o tempo. A princípio, ele estava pronto para ir embora. Uma típica disputa corporativa. Mas então Helena tinha começado a falar do seu algoritmo. Ela usou frases como filtragem bayesiana, poda de redes neuronais e agrupamento de dados não lineares. Não era o devagar de uma amadora descontente. Era a linguagem precisa de uma arquiteta de alto nível. Alexandre, que escrevera o seu primeiro código comercial aos 16 anos e construíra o seu império sobre um revolucionário chip de processamento, reconheceu-o imediatamente. Ele viu para além do fato barato e do tremor nervoso na sua voz. Viu uma mente brilhante em ação. Ouviu como Diniz torcia as palavras dela e menosprezava os seus feitos. Olhou para Rui Mendes, um homem que conhecia por reputação. Mendes era um abutre, um consolidador de mercado que comprava startups inovadoras e as despojava da sua propriedade intelectual, deixando um rastro de empresas quebradas e fundadores traídos. Alexandre desprezava homens como ele. Observou como os ombros de Helena se desmoronavam enquanto a juíza Antunes anunciava um recesso de 15 minutos. Viu o vislumbre de desespero nos seus olhos, enquanto o seu sonho de justiça parecia desmoronar-se sob o peso do poder corporativo. O exército de advogados de Caesar and Garrett ia enterrá-la. E naquele momento, Alexandre Serra, um homem que não se interessava por mais nada, além do seu trabalho há mais de uma década, encontrou-se completamente cativado. Sentiu uma velha faísca esquecida de ira contra o tipo de injustiça contra a qual lutara toda a sua carreira. Pôs-se de pé. Tinha de falar com ela, a espada da verdade. O corredor fora da sala 21B era um espaço estéril e impessoal. Mas, para Helena, sentia-se como o lugar mais solitário do mundo. O confiante som dos saltos da equipa legal da Novatec ecoava pelo corredor enquanto se dirigiam, presumivelmente para um almoço. Helena encostou-se à parede como um tronco de árvore, fechando os olhos. A humilhação era uma dor física no peito. Diniz não só questionou o seu caso, questionou todo o seu valor profissional. Pegou no melhor trabalho da sua vida e descartou-o como um projeto de estudante. Ela procurou as apalpadelas na sua mala por uma garrafa de água, com as mãos ainda a tremer. Era o momento, após o recesso, para apresentar a sua prova final. Mas qual era o sentido? Diniz já a tinha pintado como uma narradora pouco fiável. Estava superada, ultrapassada e completamente exausta. Ele está a usar uma estratégia clássica de distração. A voz era baixa e tranquila, assustando-a. Abriu os olhos. Um homem estava parado a poucos metros. Era alto e esguio, vestido com um fato cinzento escuro simples, mas requintadamente feito à medida, sem gravata. Não era bonito de uma forma convencional de estrela de cinema. Os seus traços eram demasiado afiados, a sua expressão demasiado intensa. Mas havia uma inteligência cativante nos seus olhos profundos. Ela reconheceu vagamente
da parte de trás da sala. Lamento, disse Helena confusa. Arthur Diniz, continuou o homem, dando um pequeno passo mais perto. Ele não a estava a encurralar, mas a sua presença tinha uma peculiar gravidade. Não está a atacar os seus dados. Sabe que não pode. Os seus registros do servidor são quase certamente autênticos. Em vez disso, está a atacar a apresentadora. Está a fazer com que o júri duvide da senhora, para que duvidem da evidência sem terem de a analisar corretamente. Helena olhou fixamente para ele, a suspeita a lutar com uma necessidade desesperada de um aliado. Quem é o senhor? O meu nome é Alexandre Serra, disse ele simplesmente, como se estivesse a indicar as horas. O nome não dizia nada a Helena. Ela não lia as páginas de negócios, nem seguia os titãs da tecnologia. É advogado? Perguntou ela. Um leve sorriso apareceu nos seus lábios. Não, sou engenheiro, como a senhora. Fez uma pausa, o seu olhar agudo e analítico. Quando descreveu o seu algoritmo, mencionou o seu método para reduzir o sobreajuste no modelo preditivo. A questão era complicada, mas a aplicou à fase de seleção de características, não apenas às camadas ocultas. Está correto? A pergunta era tão específica, tão profundamente técnica, que foi como uma corda de salvação de familiaridade num mar de confuso jargão legal. Era uma pergunta que um colega faria. Nenhum advogado. Sim, disse, a sua surpresa a perfurar o seu desespero. O abandono padrão é demasiado aleatório. Pode descartar variáveis preditoras críticas. Eu escrevi um script que pondera a probabilidade de uma característica ser ignorada com base na sua correlação inicial com o resultado. Poda o ruído sem arriscar o sinal. Alexandre assentiu lentamente, com uma expressão de genuína apreciação no seu rosto. Engenhoso. Basicamente, automatizou um processo intuitivo que a maioria dos cientistas de dados passa meses a fazer manualmente. Isso não é um projeto de estudante, menina Castelo. Isso é uma mudança de paradigma. Ser elogiada por um estranho que claramente entendia o seu valor foi como um golo de água depois de dias no deserto. O nó de humilhação no seu estômago afrouxou um pouco. Não importa, disse, voltando à amargura. Eu não consigo fazer com que o juiz ou o júri entendam isso. Para eles, são só números. Então, não lhes diga, disse Alexandre, baixando a voz para um tom conspiratório. Tem o seu portátil, não tem? Helena assentiu. Quando o tribunal se reunir, não se limite a apresentar a sua última prova. Solicite permissão ao juiz para realizar uma demonstração ao vivo. Uma o quê? Execute o seu código oráculo, depois execute o código Titã 2.0 da Novatec, lado a lado. Vi o código-fonte deles na lista de provas que apresentou. É quase idêntico, mas eles fizeram algumas modificações desajeitadas. Tentaram mascarar a sua assinatura. A minha assinatura? Cada programador tem uma impressão digital, explicou Alexandre. Uma forma única de estruturar loops, nomear variáveis, comentar o seu trabalho. A sua está por todo o código deles. Mas há algo mais. Quando eles o portaram, não entenderam uma dependência-chave na sua biblioteca original. Cria uma subtil fuga de memória. É um pequeno defeito, mas sob pressão fará o programa deles abrandar, consumir recursos de forma ineficiente. O seu código original não o fará. Ele manteve o olhar dela, a intensidade do seu olhar inabalável. Ponha-os à prova ali mesmo, à frente de todos. Alimente-os com um fluxo de dados complexo ao vivo, dados do mercado de ações, o que for. Deixe o júri ver um programa a ser executado
com a elegância fluida que a senhora concebeu, e o outro a gaguejar e a esforçar-se sob o peso da sua própria arquitetura roubada e mal compreendida. Não deixe Diniz definir o seu trabalho. A senhora o define. Torne-o inegável. A ideia era ousada, teatral e aterradora. Também era brilhante. Ela contornava o jargão e apresentava uma verdade visual clara e irrefutável. Mas era um risco enorme. O juiz pode não o permitir, sussurrou Helena. Pergunte na mesma, insistiu Alexandre. A juíza Antunes tem experiência em direito de patentes. Ela aprecia a evidência empírica, seja respeitosa, tenha confiança e enquadre-o como a única forma de esclarecer verdadeiramente a complexa natureza técnica da sua ação. O oficial do tribunal anunciou o fim do recesso. As pessoas começaram a regressar à sala. A mente de Helena corria. Aquele homem, aquele desconhecido, acabara de lhe entregar uma espada. Ela não sabia quem ele era nem por que a estava a ajudar. Podia ser um excêntrico ou um espião corporativo a tentar armar-lhe uma cilada, mas ao olhar para os olhos dele, ela não viu engano. Viu uma compreensão feroz e partilhada, o respeito de um construtor por outro. Por que razão está a fazer isto? Perguntou, a sua voz mal audível. Porque eu odeio ladrões, disse Alexandre Serra simplesmente, e admiro o bom design. Ele deu-lhe um ligeiro aceno de cabeça e depois virou-se, misturando-se com a multidão que regressava à galeria. Helena ficou sozinha mais uma vez, o eco das suas palavras a ressoar nos seus ouvidos. Tinha uma escolha a fazer: ir pelo seguro e perder, ou arriscar desesperadamente com o conselho de um desconhecido. Respirando fundo pela última vez e a tremer, agarrou a alça da sua mochila de tecido e regressou à cova do leão. A execução em sala de audições. A sala do tribunal sentiu-se mais fria quando Helena regressou. O breve vislumbre de esperança aceso pela sua conversa com Alexandre Serra já lutava contra a realidade arrepiante da sua situação. Arthur Diniz sorria com suficiência, certo de que já tinha ganho. Rui Mendes revia o seu relógio, a sua impaciência palpável. Menina Castelo pode apresentar os seus argumentos finais, disse a juíza Antunes, o seu tom a sugerir que desejava acabar com aquilo rapidamente. Helena aproximou-se do púlpito, o seu coração a bater a um ritmo frenético contra as suas costelas. Conseguia sentir a presença de Alexandre algures atrás dela. Uma âncora silenciosa e invisível. Respirou fundo. Veneranda juíza, antes de apresentar a minha prova final, gostaria de fazer um requerimento formal. A juíza Antunes levantou uma sobrancelha. Uma solicitação. Bem, veneranda juíza, o cerne deste caso baseia-se na funcionalidade e arquitetura únicas de uma peça de software. As palavras provaram ser inadequadas para transmitir as semelhanças fundamentais e as diferenças cruciais entre a minha criação e o produto do requerido. Solicito permissão ao tribunal para realizar uma breve demonstração ao vivo dos dois programas. Um murmúrio percorreu a sala. Diniz pôs-se de pé num salto. Objeção. Veneranda juíza, isto é absurdo. É puro teatro de sala. Isto não é uma conferência de tecnologia. A requerente não é uma perita registada. Está a tentar introduzir provas não verificadas e potencialmente manipuladas num ambiente ao vivo. É altamente irregular e prejudicial. As provas não estão por verificar, Sr. Diniz, replicou Helena com uma voz surpreendentemente firme. O código-fonte de ambos os programas foi apresentado na fase de descoberta. Não estou a introduzir novas provas. Estou simplesmente a fornecer uma ilustração dinâmica de provas que já constam no processo. É a forma mais direta e veraz
de mostrar a este tribunal quem é o verdadeiro autor desta tecnologia. A juíza Antunes inclinou-se para a frente, a sua expressão a mudar de impaciência para uma curiosidade relutante. A sua experiência em direito de patentes fê-la apreciar a dificuldade de provar conceitos abstratos. O que propõe demonstrar exatamente, menina Castelo? Executarei o meu algoritmo Oráculo e o motor Titan 2.0 da Novatec lado a lado, em duas partições de dados idênticas no meu portátil. Alimentarei ambos com um fluxo ao vivo e de alto volume de dados financeiros públicos. Sustento que o meu programa original processará os dados de forma fluida e eficiente, enquanto a versão do requerido, devido a um defeito arquitetônico crítico, introduzido quando copiaram o meu trabalho, exibirá uma degradação significativa do desempenho e uma fuga de memória. Será uma diferença visível e mensurável. Diniz zombou. Esta é uma alegação ridícula, baseada em nada. Então não deve ter objeções à demonstração, Sr. Diniz, interrompeu a juíza Antunes com voz nítida. Se o produto do seu cliente é superior ou sequer funcional como se alega, esta demonstração servirá apenas para fortalecer o seu caso. Se as alegações da menina Castelo são tão infundadas como o senhor sugere, ela apenas conseguirá envergonhar-se a si mesma. Eu permito. Olhou para o secretário. Preparem o projetor. Diniz sentou-se, o seu rosto uma máscara de fúria. Rui Mendes já não olhava para o seu relógio. Os seus olhos estavam fixos em Helena, um olhar venenoso a substituir o seu anterior aborrecimento. Um oficial do tribunal ajudou Helena a ligar o seu portátil ao grande ecrã que desceu atrás do estrado das testemunhas. Toda a sala do tribunal, o juiz, o júri e os advogados observaram enquanto o seu ambiente de trabalho aparecia magnificado para todos verem. Por um momento, ela sentiu uma onda paralisante de autoconsciência. Era isto, a sua última oportunidade. Abriu duas janelas de terminal, colocando-as lado a lado. À esquerda, iniciou o script do oráculo. À direita, Titan 2.0. Depois lançou um terceiro programa, uma fonte de dados que começou a transmitir operações em tempo real da Bolsa de Valores de Lisboa. A tela encheu-se de números e símbolos em cascata. A princípio, ambos os programas pareciam funcionar de forma idêntica. Duas colunas de saída processada deslizavam pela tela a grande velocidade. Diniz permitiu-se um pequeno sorriso de suficiência. O coração de Helena afundou-se. Será que me enganei, Alexandre? Mas então, após cerca de 90 segundos de intenso processamento de dados, uma mudança subtil começou. O deslizar no lado direito, o lado do Titã, começou a gaguejar. A princípio, foi quase imperceptível. Uma ligeira hesitação, uma frame perdida. O júri provavelmente ainda não tinha notado, mas Helena, sim. E ela sabia que Alexandre Serra também notaria. Ela deixou-o correr. 2 minutos. 3. A fuga de memória que Alexandre tinha previsto estava a fazer estragos. O defeito na cópia roubada da Novatec era como um fantasma na sua máquina. O gaguejar no lado direito transformou-se num atraso notório. A coluna de números processada pelo Titã ficava agora visivelmente atrás da transmissão fluida e sem esforço do oráculo. Helena abriu um monitor de recursos do sistema, mostrando-o numa terceira janela. O gráfico era cru e condenatório. O uso de memória do oráculo era uma linha plana e estável. O do Titã era uma montanha irregular a subir constantemente,
a consumir cada vez mais poder de processamento enquanto lutava para acompanhar o ritmo. Como podem ver, veneranda juíza, e membros do júri, disse Helena, a sua voz a ressoar com uma confiança recém-descoberta. Os dois programas não são o mesmo. Um é um motor finamente ajustado e eficiente. O outro é uma cópia defeituosa. Eles cometeram um erro quando pegaram no meu código, porque não entenderam a sutileza do seu design. A ineficiência que vem à direita, essa é a assinatura de um ladrão. É o fantasma da sua má conduta, visível para todos. A sala ficou em silêncio. O júri estava cativado, os olhos colados ao ecrã, a observar a inegável prova visual de um programa que falhava enquanto o outro se destacava. Arthur Diniz estava pálido. Rui Mendes parecia como se tivesse sido atingido. Sussurrava furiosamente ao seu lado, que abanava a cabeça, horrorizado. A juíza Antunes olhou para o ecrã durante um longo e silencioso minuto. Olhou para o gráfico ascendente do uso de memória do Titã e para a serena estabilidade do oráculo. Olhou para os rostos assustados da mesa da defesa e depois olhou para Helena Castelo, que estava sozinha junto ao púlpito, o seu rosto iluminado pelo brilho da sua própria criação brilhante. O tribunal vai entrar em recesso até às 10 da manhã de amanhã, anunciou a juíza, a sua voz carregada de significado. Sugiro, Sr. Diniz, que o senhor e o seu cliente usem o tempo para considerar seriamente a vossa posição. Bateu com um martelo, o som a quebrar o tenso silêncio como um trovão. Ainda não era uma vitória, mas era uma mudança sísmica. O terreno sob os pés da Novatec acabava de se abrir. No momento em que a juíza Antunes abandonou o estrado, a sala irrompeu num murmúrio. Helena sentiu uma onda vertiginosa de adrenalina e alívio tão potente que a deixou tonta. Desligou o seu portátil, a tremer. As suas mãos tremiam desta vez não por medo, mas pela ressaca da sua aposta. Tinha conseguido. Tinha-os feito ver. Antes que pudesse sequer arrumar a sua mala, Arthur Diniz e a sua equipa avançaram sobre ela, a sua compostura profissional desfeita e substituída por um pânico mal disfarçado. A menina Castelo, começou Diniz, a sua voz um assobio baixo e urgente. O meu cliente está preparado para lhe oferecer um acordo, para deixar para trás todo este lamentável assunto. Um dos seus associados júniores estendeu-lhe um tablet com um documento. 500 mil euros, disse Diniz. E, claro, um acordo de confidencialidade. A senhora vai-se embora e tudo isto desaparece. Há uma semana, essa soma ter-lhe-ia parecido o resgate de um rei. Teria resolvido todos os seus problemas, pago as suas dívidas e dado-lhe um novo começo. Mas não era há uma semana. Algo tinha mudado nela. Já não se tratava apenas do dinheiro. Tratava-se da verdade. Não, disse Helena, a sua voz tranquila, mas firme, surpreendendo Diniz. Podemos chegar a 750 mil, mas essa é a oferta final absoluta. Aceite, menina Castelo. Se recusar, nós vamos recorrer. Vamos enterrá-la em litígios durante a próxima década. Ficará velha e grisalha antes de ver um cêntimo, e nós contraprocessá-la-emos por roubo de segredos comerciais e difamação, até que não lhe reste nada. A ameaça era descarada, viciosa. A minha resposta é não, repetiu ela, olhando-o diretamente nos olhos. Antes que Diniz pudesse replicar, uma voz calma cortou a tensão. Creio que a menina já lhe deu a sua resposta, Arthur. Alexandre Serra tinha se materializado ao lado de Helena. Movia-se com uma autoridade silenciosa que fez os 3 advogados de César e Garrett
recuarem involuntariamente. Os olhos de Diniz arregalaram-se ao reconhecê-lo. Senhor Serra, eu não sabia que tinha interesse neste caso. A diferença no seu tom foi imediata e absoluta. Alexandre Serra não era apenas mais um homem rico. Era um titã, um pilar do mundo tecnológico, cuja empresa, Serra Dinâmica, podia comprar e vender a Novatec antes do pequeno almoço. Os meus interesses são meus, disse Alexandre friamente. Virou a sua atenção para Helena, ignorando os advogados como se fossem mobiliário. Menina Castelo, poderia nos falar por um momento em particular? Ele a guiou suavemente para longe da equipa legal atordoada e para o corredor agora vazio. Levou-a para um canto tranquilo, longe de ouvidos curiosos. Estiveste magnífica, disse a sua voz tingida de admiração genuína. Essa foi uma das peças mais brilhantes de estratégia legal que já presenciei. Foi a sua estratégia, corrigiu Helena, as suas bochechas a corar ligeiramente. Eu apenas te mostrei o caminho, tu deste os passos, replicou. O que me leva ao que acontece a seguir. Eles voltarão com uma oferta mais alta. Provavelmente te oferecerão alguns milhões amanhã de manhã para que isto desapareça. Mas um acordo e um NDA significa que, de certa forma, eles continuam a ganhar. Pagam uma miséria, não admitem qualquer irregularidade e enterram a tua tecnologia para sempre, para que nunca compita com eles. Tu ganhas dinheiro, mas perdes a tua criação. Fez uma pausa, o seu olhar a intensificar-se. Eu tenho uma oferta diferente para ti. Ele não era apenas um observador casual. A rivalidade de Alexandre com Rui Mendes era bem conhecida nos círculos internos da indústria. Mendes construiu a sua empresa adquirindo e absorvendo inovadores. Alexandre construiu a sua, ultrapassando-os a todos na inovação. Eram opostos filosóficos e a sua concorrência era feroz. Eu vi o que Mendes fez a uma pequena startup de IA chamada Veridian. Há 3 anos, explicou Alexandre. Ele a adquiriu, roubou os seus engenheiros principais para um projeto diferente e depois fechou a empresa, arquivando o seu produto principal porque ameaçava um dos sistemas legados da Novatec. Mendes não cria, consome. Quero vê-lo derrotado, não apenas subornado. Ele encostou-se à parede, a sua postura relaxada, mas as suas palavras com um peso imenso. Aqui está a minha proposta. Recusa qualquer acordo. Vamos lutar por uma sentença completa. Eu fornecerei representação legal. Não apenas qualquer advogado, mas os meus conselheiros pessoais da Vasquez em Associados. Eles são os melhores litigantes de propriedade intelectual do mundo. Assumirão formalmente o teu caso amanhã de manhã. Não só vamos ganhar, vamos estabelecer um precedente. Vamos contraprocessá-los por danos punitivos, por roubo de segredos comerciais e por processo malicioso. Helena estava muda. Isto superava qualquer coisa que ela tivesse imaginado. O que é que o senhor ganha com isto? Perguntou a sua voz cautelosa. Este era o mundo real. Homens como Alexandre Serra não agiam por puro altruísmo. Fico contente que perguntes, disse, um brilho de aprovação nos seus olhos. Eu sou um investidor, menina Castelo. Eu invisto em talento e em tecnologia disruptiva. O teu algoritmo oráculo não é apenas inteligente, é revolucionário. Tem aplicações em finanças, logística, diagnóstico médico, dezenas de campos. Vale milhares de milhões, não milhões. Quando ganharmos o caso e a senhora recuperar o controle total e indiscutível da sua propriedade intelectual, a minha firma de capital de risco, Serra Ventures, terá o direito de preferência para o financiamento inicial. Dar-te-emos o capital para construíres a tua própria empresa,
contigo, como CEO e acionista maioritária. Fornecer-te-emos espaço de laboratório, recursos, pessoal, tudo o que precisas para transformar o oráculo numa força global. Eu não quero comprar o teu algoritmo, menina Castelo, quero investir na sua fundadora. O alcance da sua oferta era assombroso. Não lhe estava a oferecer uma rede de segurança. Estava a oferecer-lhe um império. Não estava a salvar uma dama em apuros. Estava a fazer um investimento estratégico numa mente em que ele acreditava. Estava a dar-lhe o poder que lhe tinham negado, a oportunidade de construir, não apenas de vencer. Era uma aliança, não um resgate. Ela olhou para ele, procurando no seu rosto qualquer sinal de truque, de uma agenda oculta. Viu apenas um homem de negócios concentrado e determinado que via uma oportunidade. Uma oportunidade para derrotar um rival, para defender uma causa em que ele acreditava e para fazer uma fortuna no processo. Era uma aliança calculada de ferro. Terás os melhores advogados do mundo do teu lado amanhã, disse suavemente. Não estarás sozinha lá novamente. Helena pensou nos sorrisos condescendentes dos advogados da Novatec, no olhar desdenhoso de Rui Mendes. Pensou no seu minúsculo apartamento, na sua montanha de dívidas e na crença ardente e implacável no seu próprio trabalho. Alexandre Serra não lhe estava apenas a oferecer uma saída, estava a oferecer-lhe um caminho para cima. Está bem, disse a sua voz clara e forte. Vamos fazê-lo. Um sorriso lento e genuíno espalhou-se pelo rosto de Alexandre. Excelente. Vou fazer a chamada. Descansa, menina Castelo. Amanhã passamos à ofensiva. O triunfo público. Quando o tribunal retomou a sessão na manhã seguinte, o ambiente era completamente diferente. Helena Castelo não caminhou sozinha para a mesa do requerente. Estava flanqueada por dois indivíduos que se moviam com a graça predatória dos tubarões. Uma era Leonor Antunes, uma lendária litigante de cerca de 60 anos, com o cabelo prateado apanhado num coque severo e olhos que podiam dissecar uma mentira a 100 passos de distância. O outro era um jovem e perspicaz chamado Benjamin Cruz, que carregava uma pasta que provavelmente custava mais do que a renda de Helena durante um ano. Eram da Vasques em Associados. Eram os cães de guarda legais pessoais de Alexandre Serra. Leonor Antunes dirigiu-se ao tribunal. Veneranda juíza Leonor Antunes a comparecer como advogada principal da requerente, a menina Helena Castelo, que agora servirá como a nossa perita principal. A cor escoou do rosto de Arthur Diniz. Ele sabia quem era Antunes. Todos no direito corporativo o sabiam. Ela era a advogada para quem se ligava quando não se queria apenas ganhar, queria-se arrasar a terra onde estava o seu inimigo. O jogo tinha mudado e Diniz soube com uma sensação de afundamento que já não estava a jogar. Estava a ser jogado. O que se seguiu não foi um caso judicial, foi um desmantelamento sistemático. Leonor Antunes não se limitou a apresentar provas. Ela teceu uma narrativa de ganância corporativa e comportamento predatório. Começou por chamar ao estrado o diretor de tecnologia da Novatec, o mesmo homem que estivera a sussurrar freneticamente com Mendes durante a demonstração. Com precisão cirúrgica, Antunes guiou-o através do código-fonte do Titã 2.0. Ela não lhe pediu a opinião, afirmou factos e obrigou-o a confirmá-los. Não é verdade, Sr. Fontes, que a convenção de nomes de variáveis nesta secção de código, nódo alfa, peso beta, decaimento gama, é idêntica à convenção usada no código-fonte original da menina Castelo, que o senhor alega que a sua equipa nunca viu? É uma convenção comum, gaguejou Fontes.
É comum ser usada em conjunção com um estilo de comentário que usa uma barra dupla seguida por um código de data de 4 dígitos, que por uma notável coincidência é também a assinatura única da menina Castelo e não aparece em mais lado nenhum em toda a base de código da Novatec. Sim ou não? Não. Antunes passou para a fuga de memória. Ontem testemunhamos uma degradação significativa do desempenho no seu produto. Estava ciente deste defeito antes da demonstração? Estamos constantemente a trabalhar para otimizar. Estava ciente deste defeito específico, Sr. Fontes. A voz de Antunes era como gelo. Havia algumas bandeiras de desempenho nos testes beta, então sabia que o produto que lançaram era defeituoso. Isto continuou assim durante 1 hora. Antunes encurralou-o, enlaçou-o e deixou a sua credibilidade em farrapos. Quando ele saiu do estrado, parecia um homem que tinha envelhecido 10 anos. Mas Antunes estava apenas a começar. Os recursos de Alexandre tinham sido mobilizados durante a noite. A sua equipa de contabilidade forense tinha estado a investigar a Novatec. A sua unidade de inteligência corporativa tinha estado a contactar discretamente ex-funcionários. Pouco antes do almoço tiveram o seu avanço. A requerente chama uma testemunha de refutação, anunciou Leonor Antunes. O Sr. Pedro Shen, um homem de cerca de 20 anos com um ar nervoso, subiu ao estrado. Era um ex-programador júnior da Novatec, um dos ex-colegas de Helena. A equipa de Alexandre tinha descoberto que ele tinha sido despedido 3 meses depois de Helena por levantar preocupações éticas aos recursos humanos. Com a proteção legal completa oferecida pela firma de Alexandre, ele estava agora pronto para falar. Antunes fê-lo autenticar uma série de e-mails. O projetor da sala ligou-se novamente, mas desta vez mostrava uma cadeia de e-mails entre Rui Mendes e o chefe de R&D. O primeiro e-mail era de Mendes, datado do dia seguinte a Helena lhe ter apresentado o oráculo. Dizia: o algoritmo de Castelo é a chave. O seu contrato de trabalho dá-nos total propriedade, que a equipa de Fontes faça engenharia reversa e o integre no Titã imediatamente. Mudem-lhe o nome, registrem as patentes e iniciem o processo de despedimento de Castelo. Façam-no de forma limpa. Um ofegar coletivo percorreu a sala. Era uma prova irrefutável, uma confissão por escrito. Arthur Dines pôs-se de pé num salto, gritando objeções, mas era demasiado tarde. O dano já estava feito. O último e-mail da cadeia era ainda mais incriminatório. Era do chefe de R&D para Mendes. Há algumas complexidades estruturais. O design da rapariga é pouco convencional. Conseguimos replicar a função, mas há problemas de estabilidade. Pode ser melhor mantê-la para supervisionar a integração. A resposta de Mendes foi uma única e arrepiante linha. Absolutamente não. Ela sabe o que construiu. É um risco. Façam-no e ponham-o na porta fora. Tratem do defeito nos patches pós-lançamento. O júri olhou para Rui Mendes, os seus rostos uma mistura de espanto e nojo. Mendes, pela primeira vez, parecia verdadeiramente aterrorizado. Já não era um CEO poderoso. Era apenas um ladrão comum, exposto num tribunal de justiça. O rosto da juíza Antunes era como uma pedra. Senhor Mendes, disse, a sua voz perigosamente tranquila. Enviarei esta prova para a Procuradoria para investigar possível perjúrio, fraude eletrônica e conspiração. A sentença final foi rápida e brutal. O tribunal decidiu completamente a favor de Helena Castelo. Foi-lhe concedida a total propriedade e todos os direitos sobre o algoritmo Oráculo.
Foi ordenado à Novatec que cessasse e desistisse de usar qualquer parte do seu código imediatamente. A juíza concedeu-lhe 10 milhões de euros em danos compensatórios por perda de rendimentos e dano profissional. Depois, citando a natureza maliciosa, intencional e predatória das ações da Novatec, acrescentou mais 50 milhões de euros em danos punitivos. O martelo bateu, tinha terminado. Uma onda de reivindicação pura e não adulterada invadiu Helena. Era tão poderosa que ela teve de se agarrar à mesa para não desabar. Olhou para Leonor Antunes, que lhe dedicou um raro e pequeno sorriso. Olhou para a galeria e encontrou o olhar de Alexandre Serra. Ele fez-lhe um aceno lento e deliberado. Era um olhar de profundo respeito. Ela tinha ganho. Não só tinha sido ouvida, tinha sido acreditada. A verdade, que se sentira tão pequena e frágil por tanto tempo, finalmente provara ser uma espada. O começo do império. As consequências do veredito foram um caos. Assim que as portas do tribunal se abriram, um enxame de repórteres e câmaras de notícias invadiu o corredor. A história tinha se espalhado. Uma mulher sozinha, a representar-se a si mesma, a pôr um gigante tecnológico de joelhos. Era uma história moderna de Davi e Golias. Avançaram microfones e câmaras colados ao rosto de Helena. Menina Castelo, como se sente? O que vai fazer com o dinheiro? É a próxima grande figura da tecnologia? As perguntas eram uma cacofonia desconcertante. As luzes intermitentes eram desorientadoras. Helena, que acabara de enfrentar uma falange de advogados corporativos, sentiu uma nova onda de pânico. Aquele era um novo tipo de campo de batalha para o qual ela estava completamente despreparada. De repente, um cordão de homens discretos e profissionais em fatos escuros formou-se à sua volta. Moviam-se com uma eficiência discreta, criando um espaço de calma no meio da tempestade. Um momento depois, Alexandre Serra estava ao seu lado. "Vamos sair daqui", disse. A sua voz era tranquila no meio do ruído. Colocou uma mão leve e orientadora nas costas dela, protegendo-a do pior do tumulto da imprensa. Leonor Antunes e a sua equipa abriram caminho. Antunes a declarar com voz clara: "A minha cliente não fará comentários neste momento." Moveram-se como uma unidade através da multidão de repórteres, saindo do tribunal e em direção à escadaria de mármore, banhada pelo sol, onde a jornada de Helena tinha começado naquela primeira manhã solitária. O mundo parecia diferente agora, mais nítido, mais brilhante. Uma elegante limusina Bentley, de um preto impossível, esperava a trabalhar ao ralente no passeio, as suas janelas escurecidas a brilhar. Um motorista em uniforme impecável mantinha a porta aberta. O contraste não passou despercebido a Helena. Ela chegara de metro com sapatos gastos e um fato que não podia pagar. Agora naquilo. "O carro está à espera", disse Alexandre, segurando a porta para ela. Não houve um gesto triunfal, nem regozijo. O seu tom era prático, com visão de futuro. "Eu tomei a liberdade de agendar uma reunião para amanhã às 11, a primeira reunião do conselho do que está para vir." Helena parou antes de entrar a olhar para ele. "Reunião do conselho?" "Claro", disse ele como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Tu és a fundadora e CEO. Eu sou o teu primeiro investidor e membro do conselho. Temos uma empresa para construir. Precisamos de discutir a arquitetura do servidor para escalar o oráculo, uma estratégia de recrutamento para contratar uma equipa de engenharia central e um roteiro para as 3 primeiras verticais de produtos. Provavelmente devíamos contratar um diretor financeiro antes do almoço.
Olhou do seu rosto intenso e concentrado para a limusina à espera. Este não era o final de uma história. Era o começo explosivo de uma nova. A batalha legal foi apenas o prelúdio. O verdadeiro trabalho, o trabalho de construir, de criar, de mudar o mundo com as suas ideias, mal estava a começar. Ela deslizou para o fresco interior de couro do carro. Lá dentro reinava o silêncio, o caos da rua instantaneamente silenciado. O interior cheirava a sucesso. Alexandre sentou-se em frente a ela e a porta fechou-se com um suave e satisfatório baque. Enquanto a limusina se afastava do passeio, deixando para trás o tribunal e as câmaras a piscar, Helena olhou pela janela. Viu o seu reflexo sobreposto sobre o blur da cidade. Viu uma mulher que já não estava sozinha, já não tinha medo. Tinha entrado naquele edifício apenas com o conteúdo da sua própria mente. Saía com os recursos para transformar esse conteúdo num legado. Alexandre já estava a teclar num tablet, a mostrar modelos financeiros e diagramas de rede. Tenho andado a executar algumas simulações, disse, os seus olhos a brilhar com a mesma paixão que ela sentia ao programar. Se aplicarmos o oráculo à negociação de alta frequência de mercadorias, o ROI potencial é surpreendente, mas eu acho que o valor real está no diagnóstico médico. Imagina alimentá-lo com marcadores genéticos e histórias clínicas de pacientes para prever o início de doenças. Helena ouvia a sua própria mente a começar a correr para construir sobre as ideias dele, para ver o futuro a tomar forma. A conversa não era romântica, era algo mais profundo, mais emocionante. Era um encontro de mentes, uma parceria forjada num cadinho de injustiça e selada com respeito mútuo e ambição ilimitada. A limusina acelerou suavemente, entrando no interminável rio de trânsito de Lisboa. Dirigiram-se para o centro em direção às reluzentes torres do distrito financeiro, em direção ao futuro. Helena Castelo tinha chegado ao tribunal sozinha, uma requerente com um caso impossível. Saiu na limusina de um multimilionário, uma força motriz a caminho da sua primeira reunião do conselho. O Bentley movia-se pelas artérias da cidade com uma suavidade inquietante, isolando os seus passageiros da caótica sinfonia de buzinas, sirenes e o ribombar dos metros que tinha sido a banda sonora da vida de Helena. Não se dirigiram aos arranha-céus de vidro, mas para uma parte mais nova e elegante da cidade, onde a tecnologia e a arquitetura se fundiam em torres reluzentes. Acederam num elevador privado, uma cápsula silenciosa de aço escovado que disparou para cima com uma velocidade impressionante. Não havia botões, apenas um scanner biométrico que se iluminou ao toque de Alexandre. Durante os 80 andares, nenhum dos dois falou. Helena encontrou o seu reflexo nas paredes de aço polido, o mesmo fato carvão, o mesmo rosto cansado, mas os olhos eram diferentes. O medo tinha desaparecido, substituído por uma mistura desconcertante de exaustão e uma energia feroz e nascente. A mulher no reflexo era uma estranha que ela mal estava a conhecer. As portas abriram-se não para um luxuoso escritório numa cobertura, mas para um espaço que parecia mais um laboratório futurista. Era uma vasta sala circular no topo do edifício, fechada em vidro inteligente, que ia do chão ao teto e que atualmente oferecia uma assombrosa panorâmica de 300 graus da cidade de Lisboa. O sol começava a descer, pintando o céu em tons de laranja e ouro. A sala era minimalista, uma mesa de trabalho central que parecia um bloco sólido de obsidiana. Alguns servidores zumbiam discretamente contra uma parede, e o que parecia ser um quadro que abrangia uma secção curva inteira da sala.
A minha oficina, disse Alexandre, apontando para o espaço. Menos distrações aqui em cima. Ele caminhou até ao enorme quadro, que ganhou vida à sua passagem, revelando-se um ecrã interativo de alta resolução. Com alguns gestos, mostrou um complexo diagrama de fluxo. No centro havia um quadrado rotulado Oráculo. Bem, começou. Tudo negócios. O caminho de menor resistência e monetização mais rápida é a negociação de alta frequência. Podemos construir uma plataforma proprietária, licenciá-la a um punhado de bancos de investimento por 9 dígitos por ano e ser lucrativos em 6 meses. O mercado está faminto por até mesmo uma vantagem de 0,5%. A senhora oferece-lhes uma vantagem de 5%. Eles vão se pisar uns aos outros para a conseguir. Começou a traçá-lo, os seus dedos a voar pelo ecrã, a criar novos quadrados e a ligá-los com linhas de luz. Era um plano brilhante, impiedosamente eficiente. E a Helena revirou o estômago. Pensou na beleza do seu código, na lógica elegante que tinha passado anos a aperfeiçoar. Ver a sua primeira e principal aplicação como uma ferramenta para tornar os inimaginavelmente ricos ainda mais ricos pareceu uma traição ao seu potencial. Sentiu-se como uma rendição. Não, disse. Alexandre parou, virando-se para encarar a partir do ecrã. Não estava chateado, simplesmente curioso. Levantou uma sobrancelha, convidando-o a um desafio. Não, isso pode ser uma fonte de rendimento, esclareceu Helena, dando um passo em frente em direção à luz do ecrã. Uma importante, mas não pode ser a nossa missão. Não pode ser a primeira coisa que fazemos. A sua voz tornou-se mais forte, cheia da paixão que estivera reprimida por tanto tempo. Alimentemos o oráculo com revistas médicas, dados de pacientes, marcadores genéticos. Construamos uma ferramenta para médicos, não para traders. Comecemos por construir algo que salve vidas. Esse será o nosso legado. Isso atrairá os engenheiros mais brilhantes e apaixonados do mundo. As pessoas lutarão para trabalhar para uma empresa assim. O dinheiro virá, mas não será a razão da nossa existência. Ela manteve-se firme, o seu coração a palpitar, meio à espera que ele a descartasse como uma idealista ingênua. Aquele era o seu mundo, o seu dinheiro, a sua torre. Ela era uma convidada ali, uma sócia júnior na melhor das hipóteses. Alexandre olhou para ela durante um longo e silencioso momento. Estudou o seu rosto. Depois olhou para a cidade para lá do vidro, como se a visse através dos olhos dela. Não viu uma grelha de ativos e passivos, mas uma paisagem de potencial e fragilidade humana. Virou-se para o ecrã. Com um único e decisivo golpe da sua mão, apagou todo o diagrama de fluxo de negociação de alta frequência. O ecrã ficou em branco. Depois, com o seu dedo, escreveu 2 palavras no topo. Projeto Nightingale. Muito bem, CEO Castelo, disse Alexandre Serra, um raro sorriso genuíno a surgir nos seus lábios. Lançou-lhe um lápis de luz da estação de trabalho. Tu és a arquiteta. Mostra-me o plano. E assim, a jornada de Helena Castelo não terminou nas escadarias do tribunal, mas começou ali. A sua história serve como um poderoso lembrete de que os ativos mais valiosos que possuímos não estão nas nossas contas bancárias, mas nas nossas mentes. É um testemunho do facto de que a integridade e o intelecto podem ser as armas mais formidáveis, mesmo contra o poder mais enraizado. O que acontece quando o brilho se recusa a ser silenciado? O que acontece quando a crença de uma pessoa em si mesma finalmente se iguala à crença de outra nela?
ocorre uma revolução. Se esta história de resiliência, justiça e alianças inesperadas ressoou contigo, por favor, tira um momento para carregar em gosto e partilha-a com alguém que precise de um lembrete da sua própria força. E não te esqueças de subscrever ao nosso canal para mais histórias da vida real que demonstram que a verdade é frequentemente mais dramática do que a ficção. Clica no sininho de notificações para não perderes o nosso próximo vídeo. Obrigado por ouvires.